Pronto, vamos lá. Muito bem, então a gente tem aqui. Então, nós vamos falar sobre o imperfeito do indicativo ativo dentro da estrutura do grego, tá bom? A gente, no semestre passado, a gente deu uma pincelada nesse sistema, mas foi já no finalzinho do curso. Então, nós vamos retomar aqui para a gente poder compreender melhor como funciona o sistema do imperfeito na língua grega, ok? Muito bem, seguindo aqui, ó. Então, vamos lá. A gente vai pensar no tempo verbal do passado, do imperfeito, na verdade, como uma câmera que fotografa o passado. Só que aquilo que é comum na língua portuguesa, em termos de língua, né? Você vai ter lá passado, presente e futuro. Então, a gente precisa entender uma coisa chamada aspecto verbal. No grego não existe o que nós temos em português em termos de tempo, né? Passado, presente, futuro, algo pontual, né? Mas no grego você tem o aspecto verbal, ou seja, o imperfeito não trata apenas de quando foi que a ação aconteceu, mas trata da qualidade da ação, como foi que ela aconteceu. Que a gente chama de aspecto durativo, né? A duração da ação. Por quanto tempo aquela ação durou, ou por quanto tempo aquela ação ocorreu, ou se aquela ação ocorreu lá atrás, ela tem algumas implicações para hoje. Então, vai ter, inclusive, só um aspecto verbal muito interessante sobre isso. Então, primeiro, eu vou olhar para a fotografia de uma ação pontual. Por exemplo, eu soltei. Aqui a gente chama de pretérito perfeito. Eu soltei. Mas, veja, quando a gente estuda o aspecto verbal do imperfeito, é como se a gente estivesse olhando para um filme, tá? O filme, ele não é estático, ele é móvel, ele se move. Então, a ação, ela é continuada. É estranho que você assiste um filme parado, né? Muito tempo atrás, eu assisti um filme chamado, filme brasileiro, né? Um filme brasileiro chamado Os Lençóis, com aqueles dois atores, Giannichini e Paulo Oliveira. A história, ela é uma história interessante, mas uma história de transgressão da lei de Deus, né? No caso, a moça, a personagem, ela era noiva de uma pessoa e o rapaz era casado com uma pessoa. Então, eu sei que os dois estavam numa boate, dançando e tal. Não mostra eles dançando, né? Se eu não me engano, não mostra. Mas mostra que eles estavam numa boate e tinham brigado com seus respectivos companheiros. Então, os dois começaram a conversar e foram parar num motel. E o filme todinho se passa dentro da sala do quarto, no diálogo. Todo o diálogo acontece ali. Então, é um filme que poucas pessoas gostariam de assistir do ponto de vista do movimento, porque ele só fala de diálogo. Para nós, a nossa tendência é gostar de filme que tenha movimento. Então, o grego, ele trabalha muito essa ação do movimento, de estar movimentando. Então, por exemplo, eu soltava. Ou seja, o que significa eu soltava? Na nossa mente, a gente sabe que é uma ação passada, mas que tipo de ação passada? É uma ação em progresso, porque eu soltava ou eu estava soltando, eu costumava soltar. Eu estava soltando. A ação, nesse caso, ela é em progresso. É um processo contínuo e repetido do passado, tá? Essa é a ideia. Deixa eu colocar aqui, porque fica melhor assim. Ok? Então, você tem essa estrutura de pensamento, ou seja, é uma ação repetida do passado. Entenderam aqui? Então, quando você olha para isso, na exegese, esse tempo verbal convida ao leitor a fazer o quê? A visualizar a ação se desenrolando. É uma ideia progressiva. Gente, isso é muito importante. E é excelente para a exegese. Você consegue olhar para a ação não meramente como uma ação que aconteceu, mas todo o movimento em volta está em progressividade. Ok? Seguindo aqui, ó. Então, qual é a anatomia dessa ação contínua no passado? A fórmula dessa formação. Primeiro, eu vou pegar aqui a minha canetinha, como de sempre,
E o primeiro eu vou ter o que nós chamamos de aumento. O nome é aumento mesmo, tá, gente? Aumento. Que é essa vogal que aparece aqui. Tá? Eu vou ter o radical do presente. O radical do presente sempre é esse aqui, ó. E vou ter uma desinência secundária, que essa aqui é secundária. Porque ela é secundária, porque ela evoluiu, né? Do ômega lá, ó. Lembra o ômega? Para om, ok? Então, ela é uma desinência secundária. Então, eu vou ter a formação de Helion, tá? Helion, né? Então, você lembra que o presente é assim, né? Aqui é o presente. Então, o presente indicativo é esse aqui, liu, né? Então, agora eu tenho agora um passado, mas é um passado continuado, que a gente chama de imperfeito, né? Então, o imperfeito, ele utiliza o mesmo radical do presente, mas ele adiciona prefixos e sufixos de tempo histórico. Lembra aqui? Aqui é um prefixo de tempo histórico, tá? E aqui é um sufixo também de tempo histórico. Ok? Prefixo, o que vem antes, sufixo, o que vem depois. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? O senhor pode repetir o que o senhor falou, que o radical presente é o mesmo? Ah, não, tá ali, achei. O imperfeito utiliza o mesmo radical, mas adiciona prefixo e sufixo. Isso, é o mesmo radical do presente, tá? O radical no imperfeito usa o mesmo do presente, tá bom? Então, é fácil. Lembra lá a aula anterior, né? Você volta lá na aula anterior, dá uma lida no material, né, que eu mandei, e assiste a videoaula, né? Então, você assistir a videoaula lá da nossa primeira aula aqui, nosso primeiro encontro de grego 2, você vai ter lá o radical do presente, né, sendo apresentado para vocês, tá bom? O presente do indicativo ativo apresentado. Então, aquele modelo, ele vai se reproduzir no imperfeito, só que com as coisas que são adicionadas à raiz. Ok. Então, vamos lá, vamos para o paradigma, né? O paradigma, o imperfeito do indicativo ativo do verbo liou. Aqui, ó, o verbo liou. Aqui, ó, gente, o verbo liou, ele é o verbo padrão, é o verbo paradigmal. A gente usa, tem outros, né? Nessa aula eu vou, inclusive, usar um outro verbo também padrão. Então, esse aqui é o verbo de paradigma. Ok? Então, tem aqui, ó, Elion, na primeira pessoa, do singular. É para repetir? Ok, Elion. Sim. Ah, Elion. É para repetir, gente. Elion. Elies. Elies. Elien. Elien, né? Aí aqui é o plural, tá, gente? É porque aqui, na hora de fazer, acabou vindo para cá, mas aqui é plural, tá, gente? Aqui é plural. Certo. Aqui é o plural, tá? Vou botar o P aqui para indicar que aqui é plural, tá? Eliomen. Elieté. Elion. Aí seria aqui, ó, singular aqui e plural, né? Singular e plural. Eu soltava, Elion, né? Tu soltavas, Elies. Ô, pastor. Oi. A primeira pessoa do singular e a terceira pessoa do plural vão ser sempre as mesmas? Vai ter sempre a mesma terminação? É a mesma terminação. Primeira pessoa do singular é igual à terceira pessoa do plural. Mas vai ser sempre assim? Sempre assim. Certo. Ok? Imperfeito. Então, tu soltavas, ele soltava, nós soltávamos, vós soltáveis, e eles soltavam. Ok? Então, essa é a
uma nota importante. Atenção aqui. A primeira pessoa do singular e a terceira pessoa do plural são idênticas. Elion. Então, o contexto vai definir o sujeito que está falando. Ok? Certo. Muito bem. Vamos seguir aqui. O código do tempo, o aumento, né? Então, quando é que eu sei que o verbo saiu? Porque eu posso pedir na prova, tá? Pega este verbo no presente indicativo e traga por imperfeito. Eu posso pedir na prova. E aí você tem que aprender como fazer isso. Como pegar o presente indicativo e voltar e jogar ele para o imperfeito. Preciso saber do aumento. Então, o aumento é o sinal exclusivo dos tempos históricos, que a gente chama de tempo passado, no modo indicativo, tá? No modo indicativo. Então, por exemplo, o início do verbo. Vamos lá. No início do verbo, se ele começa com consoante, o aumento ele será silábico, será esse aumento aqui. Alguém perguntou alguma coisa? Não. Ok. Então, se esse aumento aqui, ó, ele é silábico, aumento silábico. Se ele começa com uma vogal, o aumento ele é temporal, tá? E aí ele vai depender da palavra no qual a raiz do verbo começa. Ok? Depende da quê? Da palavra. Que a raiz começa. Que a gente vai chamar de o alongamento da vogal inicial. Ô, pastor, mas o epsilon não é vogal? Não entendi. O epsilon, ele não é vogal? É vogal. Ele está ali na aba de consoante. Não entendi. Não. Ele está... Sim, preste atenção. Aqui, ó, Matheus. O início do verbo. Qual é o início do verbo? A raiz. Você tem que olhar para a raiz. Certo. Se a raiz começa com consoante, para eu jogar ele para o passado aqui entenda imperfeito, jogar ele para o imperfeito, eu aumento o epsilon. Okay. Olha lá, deixa eu voltar cá. A raiz aqui, Matheus. Ah, o lambda, ele é consoante, entendi. Então a raiz começa com consoante, aqui vai ser o quê? O epsilon. O epsilon, que é o aumento silábico. Aí quando ele pega o radical. Quando muda o radical, aí sofre as alterações que a gramática exige. E a gente vai aprender elas. Ok? Então, o aumento silábico, ele acontece aqui. Ok? Muito bem. Quando o aumento é temporal, a vogal inicial, ela é alongada. Ou seja, qual é a vogal inicial? Essa aqui, né? Sim. Ou a vogal que inicia a raiz, ela é alongada de acordo com o aumento silábico. A vogal da raiz, ela é alongada, caso haja essa necessidade. A gente vai ver isso agora. E como é que se alonga uma vogal? A gente vai ver aqui. O aumento silábico para verbos iniciais com consoantes, tá? Chama-se silábico porque acrescenta uma sílaba inteira à palavra, alterando a pronúncia e alterando a própria acentuação. Por exemplo, a base do radical. Qual é a base? Liou. Essa é a base que eu tenho do radical. Lembra que o ômega indica a primeira pessoa do singular do presente indicativo ativo. Aí eu tenho aqui li, essa raiz. A raiz, ela começa com uma consoante, então eu vou passar esse verbo aqui para o imperfeito. Então, o que é que eu faço? Eu acrescento a ele o aumento silábico. Nesse caso, o epsilon. O resultado é esse aqui. Elion. Entenderam aqui? Certo. Então, aqui, ó. O aumento sempre carrega um espírito suave. Não esqueça disso. Pode falar. Então,
Por exemplo, acrescentou o Epsilon, mas esse on surgiu de onde? Esse aqui vem da vogal de ligação. Vem da o quê? Vogal de ligação. Existe uma vogal de ligação entre eles, lembra? Que é... Lembra lá o presente? A gente estudou isso, gente. A gente estudou isso, peraí. O senhor falou vogal de negação ou vogal de ligação? Ligação, vogal de ligação. Certo. Ó, lembra lá que sempre é no presente indicativo, né? A raiz do presente, ele é o ômicron ou o epsilon. Sempre é. Ela vai sofrer as alterações, né? Ela sempre sofre as alterações. Então, sempre essas são as vogais de ligação, ou vogais temáticas, né? Vogais de ligações são essas. O ômicron para os tempos verbais que seguem a ideia do presente, né? A estrutura do presente. Ômicron e epsilon. Porque a gente viu isso lá no primeiro, em grego 1, a gente viu isso, inclusive, em grego 1. Voltando aqui, ó. A chave do aumento temporal aqui, os verbos iniciados em vogal. A vogal curta inicial transforma, assim, em sua correspondente longa. Veja só, a vogal curta inicial transforma-se em sua correspondente longa. Vogal curta presente. Alfa ou epsilon. É alongado, porque quando você joga para o imperfeito, ele vira um eta. Ômicron, o ômicron com ômicron vai dar um ômega. O iota subscrito, né? E o Y vai ser a ideia de U. Seguindo aqui, ó. O aumento temporal em ditongos. Quando o verbo inicia com ditongo, a primeira vogal alonga-se. Se a segunda for um iota, né, um I, ela subscreve. Por exemplo, aqui, ó, ditongo. Ô, professor, rapidinho, antes de você continuar no ditongo, no aumento temporal, é tipo assim, você pode dar um exemplo do verbo no aumento temporal? Acuou, o verbo ouvir. Sim. Acuou, né? Ele começa com o alfa, é a raiz dele. Certo. Aí, qual é o aumento? O aumento é o epsilon. Lembra lá? O aumento é o epsilon. Mas lembra a regra. Quando inicia diante de ditongo ou a primeira vogal, no caso, ela alonga. Em vez de ser acuou, se torna ecuou. Ah, então substitui só a vogal inicial. A vogal inicial. Vai ser O ômega passa para o ômega. Do alfa, do epsilon para o eta. Isso. Ah, Você vê aqui, ó, no caso, né? Nesse caso aqui, você tem um de encontro de ditongo aqui. O I e o E, tá vendo? Aí eu vou jogar aqui, como eu sei que vai ser alongado, veja, a primeira vogal, ela é alongada. Se a segunda for um iota, né? Se for um iota, esse iota vai ficar subscrito. Nesse caso aqui, ó, ele virou EI, tá vendo? Ó? O iota ficou subscrito. Por que subscrito? Porque ele vem para baixo. Esse E aqui, esse Y vem para baixo. Mas aí ele continua sendo pronunciado, né? Não, você vai pronunciar como E mesmo. Ah. Ok? Então, ao aqui, tá vendo? Ao, a mesma coisa aqui, tá vendo? Sim. Ok? Oi, aqui, ó. Oi, aqui, o oi é o mais claro aqui, tá vendo? O ômega ficou ômega subscrito aqui, tá vendo? Então, no início, você tem que olhar o início da raiz. Então, por exemplo, vocabulário essencial aqui. Acuou, tá vendo? Ó? Acuou. Ele vai virar ecoou, né? Então, acuou. Econ, né? Equon, né? Gnosco, conheço. Grafou, escrevo. Legou, falo. Blepou, vejo, olho. Liou, olho. Né?
Então, nota bem aqui, ó. Aqui vai ter o aumento, aqui vai ser alongado para um eta. Aqui vai acontecer o que aqui? No gnosco. Vai acrescentar o epsilon. O epsilon. O grafo. Epsilon. O Grafo. legô. Legô. Glafô. Grafo, Seria grafon, né? Grafon, né? Grafon. Lembra que aqui sai também, né? Lembra que o ômega é presente, né? Você está passando ele para o imperfeito. Então, ele não é mais presente. Passei passado, né? Então, rapidinho. Então, ele sempre vai acrescentar também o on. Exatamente, porque você está jogando ele para o imperfeito. Se deixar ele com ômega, ele fica como um presente defeituoso. Entendeu? Então, aqui é imperfeito. Então, gnosco, né? Gnoscon, né? Gnoscon. Grafou, grafon, né? Legou, aí, elegon, né? Blepô, blepon, né? E liou, lion, né? Então, a gente segue essa estrutura, tá? Agora, há uma irregularidade na língua, tá? Há uma irregularidade na língua. Qual é a irregularidade? O verbo eco. O verbo eco é o verbo possuir no grego. E eco, nesse contexto aqui, no tempo presente ele é eco, mas no imperfeito ele fica eikon. Há um infixo aqui, ó. Rapaz, deixa eu achar aqui. Pronto. Aqui há um infixo aqui, ó. O iota é colocado aqui, tá vendo? Então, o aumento ele é irregular. Por que ele é irregular? Porque é como se fosse Então, você tem que ter uma atenção redobrada na tradução deste verbo muito frequente na língua grega. Então, quando tiver nessa forma aqui, você já sabe que ele é imperfeito, tá? Ele é imperfeito. E é irregular. Posso perguntar na prova, né? Qual o verbo ter na língua grega, quando você verte ele para o imperfeito, qual a forma ele tem? Pode acontecer assim, entendeu? Entendi. Olha lá, laboratório de tradução aqui, gente. Vamos lá. Grafon. Grafon. Não. Grafon. 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 Vai, isso é grafon. Logo, Vamos para a tradução? Vamos para a tradução? Como é que é a tradução aí? Grafon, dom logon, tute, em, te, veja, a tradução, veja, grafon escrevo, né? O grafo. Aí, como é imperfeito, eu diria assim, né? Alguma coisa se torna como se fosse passado, presente, passado, né? Escrevi pode ser palavra também, as palavras, adeus, e essa última palavra eu não sei. Biblo. Biblo. É Bíblia? Ah, tá. É Bíblia, Biblo. né? Biblo. É bem a palavra. Não, Bíblia é o plural de biblo. No livro. No livro, muito bem, no livro, né? Mas veja a sua tradução. Eu escrevi a palavra de Deus no livro. A gente tá, essa forma aí, ela é perfeito, mais que perfeito ou imperfeito?
Isso é perfeito. Sempre perfeito. Perfeito. Eu escrevi, então foi uma ação concluída, terminada. Muito bem, muito bem. Né? Aqui, aula de grego também é cultura. Oi? Aula de grego também é cultura. É isso aí. Só que, assim, comentando, então, como eu traduziria aqui, Eduardo? Peraí, deixa eu voltar lá para o primeiro slide para ver o que foi. Eu escreveria as palavras de Deus. Não. Aí você foi para o mais que perfeito. Ah, meu Deus do céu! Você também foi. Aí eu escreveria, você foi para o futuro, né? Futuro do passado, futuro do pretérito. Eu escreveria. Eu escrevo. Vou escrever. Ai, pastor, eu não sei não. Eu quase escrevi as palavras de Deus no livro. Eu sou sério, ajuda aí. Olha, eu vou te falar um negócio. Nem em português eu sabia conjugar esse negócio de verbo imperfeito, viu? Só sei conjugar Olha só, gente, olha só, lembra aqui, ó, grafom, ele é a terceira pessoa do plural ou a primeira pessoa singular. A maneira como se traduzir vai depender do contexto, lembra? Sim. Então, por exemplo, eu coloquei essa seguinte tradução aqui, ó. Eles escreviam a palavra. Se fosse a primeira pessoa, seria eu escrevia a palavra de Deus. Entendeu? É uma ação no passado continuada. Ela não foi acabada. Ela está ali continuada. É um passado contínuo, né? Como a gente poderia dizer, né? Então, eles escreviam a palavra de Deus no livro. Bem, dito isto, vamos agora para a segunda frase no apartado de tradução nosso. Vamos lá. Romatetes e quem tom arton. Muito bem. Romatetes eiken tom arton. Vamos lá. Tom arton está em que declinação, gente? É o quê? Tom arton está em que declinação? Tom, atom. Primeiro. É o caso. É o caso. Genitivo. Vamos lá. É genitivo, Matheus? Olha. Eu tô com a minha amiga Eduarda. Se ela errou, vou errar com ela. Mas se ela aceitou, eu vou aceitar com ela. Então você vai com ela, né? Tô com ela até no final. Vai com ela, né? Mônica, irmã Mônica. Matheus. Tem que dar um passo de pé, né, pastor? Passo de pé. Vocês acham que grego 2 seria mais fácil? Eu achei. Eu achei, né? Assim, eu imaginei. Olha aqui, ó, eu estou falando. Eu imaginei, assim, né? Uma ação contínua no passado, pensando que seria melhor. Muito bom. Me lançando. Irmã Mônica, vai passar para alguém? Vai passar para alguém aí a... Passa ou repassa? Pastora Gisele. Ô, pastor, e aí, vamos lá. Aí essa última expressão, tom arton, está em que declinação? É a minha. Vai concordar com a Eduarda também? Sei não, pastor, sei não. A Gisele está por aí? Tá, não devia não. Ô, Gisele, me diga aí, Gisele. Eu já disse isso que eu não sabia. Ah, tá. Ok. O pastor está por aí?
Tá aqui. Você. Você falou o quê, pastor? Ele falou que eu concordo com o pastor da mamãe. É só uma carga, é só uma resposta. É uma só. Tá, vamos lá. A Eduarda falou que é genitivo. Ok? É. Vamos lá. O genitivo, gente, o genitivo, presta atenção aqui, ó. Opa, aqui. Eu fiz esse risco aqui porque eu tô seguindo, viu, gente? Genitivo não é isso aqui, não, gente. Aqui, ó, não é genitivo. Eu quero, pastor, eu quero. Veja, o Matetés está no nominativo. Esqueçam, não peguei matetês. Então, o Tom vai estar no acusativo. Ele está recebendo a Exatamente, é o acusativo, viu, Eduardo? Acusativo aqui, ó. Ah, pastor, ninguém pode me culpar, não. O coronavírus quem quiser. Tom Arton, tá? Romatetês, ele é nominativo. Por que ele é nominativo, Matheus? Como, pastor? Por que ele é nominativo, matetês, romatetês aí? Porque ele é o sujeito, ele está fazendo a ação. Tá, ele está fazendo ação, mas assim, gramaticalmente, identificando na morfologia, como é que eu sei? Pelo sigma final. Ó, o sigma final é só isso? Não. Porque eu poderia colocar matetês aqui, isolar aqui, ó, matetês, ó. Isolei o matetês, tá? Essa forma aqui, ela pode ser genitivo. Não, eu sei que eu já sei que ele está falando só por cima, mas tem a outra letra que está assim. Aqui, ó. O ró aqui, ó. Ó, Matheus, é o ró aqui, ó, Matheus. O ró, ele é nominativo. Ok? É o artigo definido que define lá o nominativo. Ró, matetês e quem tem arton. Vamos para a tradução agora. Na tradução. Ró, matetês, eu quê? Visto? Peraí, deixa eu ver se eu acho. Ele passou no Vou encontrar. Matheus está separado. Eu não sei o que significa, não sei não. Matetês é uma palavra importante. Vocês vão aprender essa palavra aqui, vocês vão usar no sermão de vocês, na escola bíblica, na aula de teologia, na aula de seminário, em qualquer lugar, agora vocês vão aprender. A palavra matetês é a palavra discípulo. Discípulo. A palavra discípulo na língua grega, ela é muito mais do que aluno. Discípulo é aquele que imita o mestre, é o que vai imitar o mestre. Então, você é um discípulo. Quando o Cristo diz assim, vos farei discípulo, ele usa a palavra lá, matetes. E essa palavra, ela descreve a ideia de que vocês vão me imitar, vão ser meus imitadores, né? Jesus disse assim, se perseguiram o mestre, o que farão com os discípulos, né? Então, essa é a primeira coisa. Então, o discípulo. Quem é o verbo, mas ele tem que pessoa? Terceira pessoa. Da onde? Do imperfeito. Quem é de eco, que é o verbo regularmente eco, mas quem ele é irregular, porque ele recebe um infixo do iota lá. Então, eco significa o quê? Oi? Eco significa o quê? Eco. Ok? Ah, peraí, viu? Deixa eu achar. Vai, procura. Pegou? Eco. Eco. Eu tenho, né? Então, vamos lá. Eu estou falando da terceira pessoa. Do no imperfeito. Como eu traduziria aqui? Terceira pessoa. Peraí, viu? Terceira pessoa no perfeito.
terceira pessoa do plural. Então, sendo perfeito, os discípulos tinham, o que Arton, Discípulo. Não, Arton. o que Arton, Arton é a palavra pão. os discípulos tinham pão. Não é os discípulos, é o discípulo. Mas era plural, meu Deus do céu. O discípulo tinha pão. Mas é plural aqui ou é singular? Ai, meu Deus do céu, pastor. O senhor está... Veja só. O discípulo tinha pão. Isso, então o verbo não é plural, é singular. Porque terceira pessoa, eu me confundo, pastor. Para com isso. Vamos lá. O discípulo tinha o pão, tá? O pão. Por que o pão? Por causa do artigo definido aqui no acusativo, tá? Tá claro aqui, gente? Sim, sim. Vamos lá. Próximo laboratório de tradução. Vamos lá. Uau, Nossa Senhora. Segue aqui, ó. Segue aqui, ó, gente. Aqui, ó. Alfa e Olha lá. ômega. Quem lê aí? Não, o alfa e ômega só coloquei só para enfeitar, tá? Esquece o alfa e ômega, só para enfeitar. Só que tá sobrando. Tá sobrando espaço ali, eu coloquei o alfa e ômega só para lembrar que eu estou usando grego. Não é toda vez que a gente ganha, mas aparentemente a gente perde toda vez, né? Vamos lá. E aí, quem lê? Edrepomen, tom, Kyrion, en, to, eiron, Hierou. hieron, né? Hierou. É. Vamos lá. Tom, Kyrion. Edrepomen, tom, Kyrion, en tu hierou. Eu só sei que não é Senhor. Vocês sabem uma palavra aí? Qual a palavra tem aí? Qual a palavra que vocês conhecem? Kyrion. É o Senhor. Kyrion, né? Kyrion. Muito bem. É Senhor, né? Eu já tá meio caminho andado com... Blefonei beijo, olho, é blefou. Entendeu? No vocabulário essencial, que já passou a blefonei é a variação? Você tem a raiz aqui, né? A raiz, blep. Você vê aqui que é a terminação do presente lá, lembra lá? Terminação do presente. Aqui, ó. No presente, só que ele é imperfeito. Por que ele é imperfeito? Porque está acrescentado o epsilon. Tá com o aumento silábico, né? Sim. E por que o aumento silábico, Eduardo? Porque começa com consoante. Muito bem. Entenderam aqui, gente? Começa com consoante, a vogal ela é silábica, ela indica com aumento pretérito no sentido do passado, tá, gente? Não é pretérito, mas do passado do imperfeito. E o imperfeito usa a estrutura do presente, ok? Certo. Então, blepo é o quê? Blepo é o quê? O verbo blepo é o quê? Olha, vejo. Então, olhar, né? Pastor, seria vimos o Senhor? Pode ser. Víamos o Senhor, pode ser. Certo. Aonde? O Senhor no alto me seguir em trono. E aí, Herô, gente. Herô é um termo sagrado, tá? Herô é um termo sagrado. É o termo templo. Tá? É o termo templo. Também é um termo que deriva da palavra sacerdote. A palavra sacerdote no Novo Testamento deriva dessa palavra aí também.
Ok? Então é tudo, né? Tá com o iota subscrito. É. Então a tradução é essa aqui, ó. Vimos o Senhor. Nós víamos o Senhor no templo, tá? Nós víamos o Senhor no templo. Lembra lá, o imperfeito, ele tem a estrutura do presente, consequentemente, ele vai trabalhar a ideia continuada do presente. O presente é uma ação contínua, lembra lá que eu sempre falo, né? O presente lembra o gerúndio do português, fazendo, andando, né? Então, quando você vai para o imperfeito, é a mesma ideia, só que colocando no passado. Ok? Certo. Olá, a última no nosso laboratório de tradução. Tá. Rodeos, elegé, tuis, profetais. Roseos, eleger, tos, profetais. Eu acho que Profetais é profeta. Profetais é profeta. Olha aí, ó, Mateus, tá vendo? Aprende, Mateus. Eu acho que ele é gueto, ele é legítimo. Teós é Deus. Teós é Deus. Sim. Qual é o verbo aí, gente? Qual é o verbo aí? Ela é Eleger. Eleger, ele é imperfeito, ok? Qual seria o presente do imperfeito aqui de eleger? o presente vai regular, é legou. Falo. Legou, muito bem, legou. Então, eu joguei ele para o imperfeito. Quando eu joguei ele para o imperfeito, o que aconteceu? Ele virou eleger. Eleger. Então, lembra lá? Roseos, eleger, tos, profetais. Como eu traduziria isso aqui? Como eu traduziria? Peraí, rapidinho. O Deus, menino, eu já disse. Digo, falo. Digo, fala. Digo, falo. Até, ó. O Senhor falou aos profetas. Ou ao profeta. Não é o Senhor, não é o Senhor, né? A palavra é seos lá, não é que. O Deus. Mas acho que ele falou, acho que ele fala. Você. Ele falou, falou aí, ele é um passado, mas é um passado histórico, não é um passado progressivo. É um passado que ele falava. O Senhor falava. O Deus. Meu Deus. O Deus falava. Deus, fazer o quê? Falou ou falava? Decidam aí. Falava. Vou falar também. Falava. Por que não é falou aqui? Porque senão seria um auristo, né? Tipo, que terminou. Não é Muito bem, seria o auristo. O auristo é um passado histórico encerrado, né? Ok? Então, Roseos, eleger, tos, profetas. Deus falava, ou costumava falar aos profetas. Ok? Essa é a tradução. O senhor pode repetir por que não é falou? Porque senão seria... Ele não é falou porque seria um passado histórico definido, encerrado, sem progressividade. Tá, não é falou... Rapidinho, porque eu vou falar sobre isso. Ô, Matheus, como é que tu soube que seria auristo, Matheus? É porque o pastor Jonathan ficou pegando no meu pé. Ele ficava fazendo perguntas. Aí Tá, ele... você não olhou aí no Google não, no Gemini, nessa... Não, né? Ah, tá. Veja, o auristo Muito bem. é uma ação que terminou no passado. E o senhor está falando de uma ação continuada. Então, falou, aconteceu, acabou. Mas falava e continuou. É por isso. O auristo, ele é usado também nessa ideia do tempo histórico não repetido, né? Então,
Geralmente o Auristo tem isso, só que o Auristo tem umas classificações, primeiro e segundo Auristo, que a gente vai estudar também mais à frente. Mas é basicamente essa ideia, né? Aqui a ação ela é progressiva, é um passado progressivo, é um passado que continua, ok? Ô, pastor, não é porque não dá pina que eu não junto também, não. Viu? Olha, Matheus. Veja bem. Foi bom que eu não Veja bem. Desconfie de mim, não. Desconfie de mim. É porque o quê? Como é que é o negócio, meu Deus? Inveja. Isso é o puro suco da inveja. Só observe. Vamos lá, seguindo aqui, ó. Então, o resumo do imperfeito indicativo, tá? Significado. É uma ação contínua e repetindo o passado. Eu soltava. A morfologia é o aumento, mais o radical presente, mais as desinências. As desinências secundárias são ômicron ni, epsilon sigma, oben, até ômicron ni. Ok? Então, são as desinências secundárias. Sabe como usar qual desinência secundária? Hã? Quando é que a gente sabe quando utilizar cada desinência secundária? É quando você nota, por exemplo, que o final dela não é igual ao presente. Como assim? E também quando Por exemplo, no presente, você pegar o presente, você Sim. vai ter lá no presente indicativo, toda a estrutura do presente, ok? Então, o presente, ele vai trabalhar ômega. Não, mas eu estou falando assim. Quando é que a gente sabe quando deve ser, tipo assim, qual desinência utilizar para cada verbo? Tem alguma regra gramatical? Aqui, não tem regra muito gramatical. Aqui é o seguinte, ó. Primeira pessoa, ômicron ni. Segunda pessoa, epsilon, sigma. Terceira pessoa, epsilon. Primeira pessoa plural, homem. Pessoas, né? Entendeu? Entendi. Então, ali é a desinência das pessoas. Primeira, segunda, terceira, junção secundária, porque ela sai da raiz, vai para a pessoa. Então, lembra lá, o verbo ele já tem o significado básico e ele já indica quem é a pessoa que está falando. Entendi. Ok? Então, o aumento ele é silábico. O silábico, nesse caso, o epsilon lá, para consoantes. O aumento também é temporal, quando há alongamento de vogal, né, para vogais. E os ditongos, a vogal é alongada, né, e, no caso, quando acontece com iota, ela subscreve. Então, no ditongo, a vogal é alongada, e se tiver iota, ele é subscrito, ok? Então, você tem que memorizar o vocabulário que eu passei, observar o aumento, porque ele é a chave para você identificar os tempos históricos, ok? Certo. Gente, chegamos a 8h35. Vamos dar um intervalo e depois a gente volta. Certo. Já terminou o grego? Nada. Olha, grego tem ainda mais alguma coisa aqui, mas a gente vai ter que terminar para a gente ter que parar. Quando a gente voltar, a gente vai ter que voltar com teologia bíblica. Certo. Viu? Aí a segunda parte do imperfeito a gente estuda na próxima aula, tá bom? Tá. Certo. Viu? Ok, a gente vai e volta já já. Certo. Obrigada.